Olá a todos. Temos aqui uma imagem de Jesus, ou melhor, duas imagens. Jesus, bom pastor, e Jesus com os discípulos de Emaús. Vamos fazer uma pequena oração e depois um momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, bom pastor, que nos guias, nos conduzes a nós, nos alimentas. Tu és a nossa vida, nossa luz, nosso caminho, verdade, nosso Senhor e nosso Deus. Ajuda-nos a seguir-te, Senhor. Ser cristão é seguir-te, imitar-te, para sermos parecidos contigo, Jesus, que só fizeste o bem, viveste para os outros, não viveste para ti mesmo. Amaste a todos. Dá-nos um coração de filhos de Deus. Dá-nos, Senhor, um coração de irmãos, amigos dos outros. Dá-nos, Senhor, um coração eclesial, quer dizer, que ama a comunidade, a igreja. Dá-nos, Senhor, um coração cristão, para que a nossa vida seja uma vida cristã, não pagã. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que tudo é relativo. Ajuda-nos a celebrar a nossa fé, os sacramentos e o nosso comportamento ser realmente cristão, para que o reino de Deus cresça em nós, no meio de nós. Queremos escolher-te, Senhor Jesus, como nosso Mestre, nosso Senhor. Entregamos-te a nossa vida, a nossa inteligência, nossa boca, nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés. Obrigado, Senhor Jesus. Que sintamos em nós a alegria de te seguir, de conhecer, de te amar e de te imitar. E vivamos comprometidos com o crescimento do reino de Deus. E isso depende de nós. Reino de vida, reino de paz, de amor e de graça. Obrigado, Senhor. Glória a Ti. Bendito sejas para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Imaginem um relógio de ponteiros. Os ponteiros estão fixos no centro. E o relógio, os ponteiros giram à volta desse centro. Imaginem o Sol, o sistema solar. O Sol está no centro e os planetas giram à volta do Sol. Nós não somos seres perdidos neste mundo. Tudo tem um sentido, uma finalidade, um ponto de chegada. Tudo tem uma orientação. Quando não sabemos a orientação da vida, o sentido da vida, a direção para onde vamos, a situação pode tornar-se trágica, dolorosa, dramática. Precisamos de saber para que é que vivemos. Quem tem fé em Deus
a fé cristã em Jesus Cristo procura fazer da sua vida uma caminhada para Deus. Ou então, se não vivemos bem a nossa fé, corremos o risco de nos escolhermos a nós mesmos como o centro e finalidade da vida. Viver para si mesmo, para o seu egoísmo, o seu comodismo, a sua preguiça. Nós não fomos feitos para sermos como um relógio, no sentido, não somos nós o centro de tudo. Não podemos fazer girar tudo à nossa volta, como os ponteiros de relógio rodam sobre eles mesmos. Olhemos para o sistema solar. O Sol está no centro. O Sol da nossa vida deve ser Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Cada um de nós deve sentir-se como um planeta. Por exemplo, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, etc., que giram à volta do Sol. Se a Terra dissesse, não quero mais saber do Sol, eu vivo por minha própria conta, estaria-se a destruir. Assim acontece quando o homem não quer saber de Deus, se desliga de Deus e gira à volta de si mesmo, corre o risco de se destruir. Porquê? Porque vive a pensar só em si, torna-se egoísta, interesseiro e infeliz. Deus planeou a natureza, a criação, e nós fazemos parte deste plano de Deus, que nos chama ao seu amor, à sua felicidade. Mas quando nos afastamos de Deus, da fé, da religião, a pessoa vive centrada em si mesma e então corre o risco de se degradar, rebaixar, destruir. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para realizar plenamente o seu plano salvador. Jesus Cristo é homem e Deus. É o centro do universo, o centro da história e de toda a humanidade. Como Deus, Jesus existiu desde toda a eternidade como Filho de Deus, Verbo de Deus, Palavra de Deus, Criadora eterno. Filho de Deus não tem princípio, não tem fim, não tem um começo, é eterno, é vida, é verdade. Este Filho foi enviado por Deus à Terra e encarnou no seio da Virgem Maria e veio trazer ao mundo o reino de Deus, para que toda a natureza, toda a criação fosse bela, harmoniosa, pacífica. Existe a natureza criada, os minerais, os vegetais, os animais. Existe o ser humano, que é racional, que pensa, mas também é espiritual. Não basta ser animal, não basta ser racional, é preciso ser espiritual. A Igreja é a continuação do povo de Deus do Antigo Testamento. Deus escolheu um povo para ser sinal da sua presença no meio dos homens. A Igreja é o novo povo de Deus, no meio de tantos povos, que tem Cristo
como o centro. O centro da Igreja, o centro de tudo, é Jesus Cristo, que está no centro. Por um lado, caminho para Deus, por outro lado, caminho para os homens. Damos graças ao Senhor, porque no princípio só Deus existia, criou o universo, tornou habitável, criou a humanidade, todos os povos, escolheu o povo de Deus, que orientou pelos profetas. Deus mostrou a sua bondade quando nos enviou o seu Filho para salvar toda a humanidade. De Cristo nasceu o novo povo de Deus que salva a Igreja. Os apóstolos foram como que os profetas deste novo povo, a Igreja, novo povo de Deus, que está no meio da humanidade para criar um novo céu, uma nova terra. Cristo é Deus que vem ao nosso encontro e que nos orienta para uma vida nova, que começa na terra e será plena no céu. Procuremos, irmãos, perceber que Cristo é o centro, como uma circunferência, tem um centro, o centro do universo. Antes de Cristo, depois veio Cristo e depois temos o tempo depois de Cristo. A nossa história divide-se antes de Cristo e depois de Cristo, os povos cristãos. Quem não acredita em Cristo tem outra forma de contar o tempo. Portanto, o eixo, o centro de tudo é Jesus Cristo, que está no meio entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Que o Senhor Jesus seja o centro da minha vida, o centro da tua vida. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Senhor do céu e da terra. Todos somos chamados a participar do seu amor, da sua paz, da sua felicidade. Jesus ensina-nos que o centro da nossa vida não podemos ser só nós, só os nossos interesses, só o nosso egoísmo, o nosso comodismo. Mas devemos viver para os outros. Ninguém deveria ser o centro de si mesmo, ainda que nos tenhamos de ocupar de nós, temos de crescer, aprender, estudar, ter uma profissão, uma família, mas sempre em caminho para os outros e para Deus. Cristo é o centro do universo, da humanidade e da história. Cristo quer ser o centro da minha vida, o centro da tua vida. Isso depende de ti, meu amigo, minha amiga. Convido-te hoje a fazeres uma decisão. A decisão no silêncio do teu coração e dizer: Jesus, eu quero escolher-te para seres o centro da minha vida. Tu não viveste para ti, só viveste para os outros. Quando eu viver para os outros, fizer o bem, amar a Deus, amar o próximo, eu estarei a fazer de Jesus Cristo o centro da minha vida. Obrigado, Senhor. Quero ser como uma ovelha do teu rebanho e que tu sejas o meu pastor. Quero alimentar-me de ti, ó Jesus, como esta imagem aqui representa. Esta imagem da Eucaristia. Jesus, com os discípulos de Emaús, tomou o pão, primeiro falou-lhes, explicou-lhes a Escritura no Antigo Testamento, no que se referia a Ele. Depois partiu o pão. E assim, Jesus, tu és o nosso alimento, na palavra e no pão, na Eucaristia. Obrigado, Senhor Jesus, que sejas tu sempre o centro da nossa vida.